Na semana passada, o pastor Cício falou, já introduziu, abriu aqui as nossas quartas da família, falando sobre o tema família. Ele falou sobre o Deus Trino em família. Eu não sei quem estava aqui presente, mas na introdução ele falou algo muito interessante de uma pesquisa que ele fez, mostrou algumas imagens, que seria cômico se não fosse trágico, a conclusão que a gente chega. Que hoje, segundo a sociedade, não existe um padrão, um conceito definido de família. A gente estava até conversando sobre isso hoje de manhã no Café de Pastores. Hoje, segundo a sociedade, família é tudo. E eu costumo dizer que se algo é tudo, esse algo é nada. Porque quando você começa a esvaziar um elemento de definições, de conceitos, ele acaba sendo nada. Então, se você fizer uma rápida pesquisa lá no Google, você vai comprovar tudo aquilo que o pastor Cício colocou aqui na introdução do sermão dele. Inclusive, se você não viu a mensagem, está lá no nosso canal no YouTube, eu te aconselho que você veja, para que você seja abençoado também. Mas, baseado nisso e dando sequência, hoje a gente vai falar então sobre a identidade bíblica de família, baseado numa passagem muito conhecida, muito falada, muito pregada, que é Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 25, que eu quero te convidar para fazer a leitura comigo. Se o brag-dag aqui, isso, vamos lá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já realizou em nosso meio aqui, nessa noite. Obrigado agora por esse privilégio que nós temos de refletir na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos trazer clareza, e que o Senhor venha me usar de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa falar através de mim. E que assim como o Senhor falou comigo, ao preparar essa mensagem, ao estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa ministrar a vida de cada irmão aqui presente, e também daqueles que estão nos assistindo ou irão nos assistir através da internet. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Tem um teólogo batista chamado Wayne Grudem. Ele tem um livro que eu gosto muito, chamado Bases da Fé Cristã. E nesse livro ele trata de vários assuntos, de vários temas relacionados à teologia. E no capítulo que ele vai anteceder os demais capítulos, na verdade é o capítulo número 1 mesmo, que ele vai falar de Bíblia, a gente chama da doutrina de bibliologia. Ele começa com esse seguinte texto: qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas crenças, as palavras de Deus ou a Bíblia. Essa fala do Grudem, ela está totalmente de acordo com um princípio muito importante, muito caro para nós protestantes, um princípio que com certeza você já ouviu falar muitas vezes, o princípio de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nesse sentido, tudo que nós cremos, tudo aquilo que nós praticamos, tem que estar totalmente de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. E tudo é tudo. Inclusive a nossa crença sobre aquilo que nós entendemos ser família. Eu introduzi aqui citando o sermão do pastor Cício, da semana passada, de que, se uma rápida pesquisa, você vai perceber que existem inúmeras definições de família. Mas nós, como cristãos, temos que perguntar, mas o que a Bíblia diz?
Essa deve ser sempre a nossa pergunta. Assim como o Wayne Grudem diz, uma análise de qualquer crença cristã deve partir da palavra de Deus. E nessa passagem que nós acabamos de ler, Deus nos dá algumas características que definem a identidade bíblica de uma família. E eu estou frisando aqui, de acordo com o nosso título, identidade bíblica de família, para ficar bem claro, porque é aquilo que Deus nos diz através da sua palavra do que é uma família. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos, então, nessa noite. E a primeira característica que define uma identidade bíblica de família é o fato dela ser uma instituição criada por Deus. A família é uma instituição de Deus. A parte A do verso 18 descreve de forma clara que a iniciativa de instituir a família é de Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Muitos hoje afirmam que a família é uma invenção humana, foi os homens que inventaram a família. Vão dizer que é um conceito cultural, é uma convenção social. Outros vão afirmar que a família é uma invenção da igreja. Foi a igreja que inventou essa coisa de família para poder ter um certo domínio sobre as pessoas. Mas como nós podemos notar aqui no texto que nós acabamos de ler, a família não nasce no coração do homem. A família nasce no coração de Deus. Não é o homem que percebe a necessidade que o homem tem de uma companheira, mas é Deus que percebe isso. E vale frisar que de todos os momentos da criação, o único momento onde Deus diz que não é bom é quando Ele percebe a solidão do homem, quando Ele nota a solidão do homem, e quando Ele nota a necessidade da instituição da família. Se você voltar a um capítulo anterior, o capítulo 1, a cada etapa da criação, Deus sempre dizia: viu Deus que era muito bom. Viu Deus, aliás, quando ele, no último dia, no 6º dia, que ele diz, viu Deus que era muito bom. Mas nos outros dias fala, viu Deus que era bom. Então, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Acontece isso 5 vezes. No 6º dia, viu Deus que era muito bom. Então, o único momento onde Deus fala que Deus percebe que algo não era bom, era exatamente quando Ele percebe a solidão do homem. Quando Ele percebe a necessidade, da criação, da instituição da família. A parte B do texto completa dizendo: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, é Deus quem vê, é Deus quem observa, é Deus quem faz o diagnóstico, e é Deus quem providencia uma esposa para Adão. Tudo parte de Deus. Ele não só observa, providencia, e é Ele que faz tudo acontecer. O verso 20, inclusive, descreve que Adão deu nome a todos os animais. Esse mesmo verso finaliza dizendo: todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Alguns comentaristas vão dizer que aqui, a ideia que sugere o texto, é de que Deus, Ele observa, vê que Adão estava só, e pensa, não é bom que o homem esteja só, como a gente viu no texto. Mas antes, Ele dá uma tarefa para Adão. Ele fala: Adão, vai lá e dá nome aos bichos. O que você vê pode dar nome, que o nome que você der vai. E Adão era um ser criativo, Eu não sei como é que ele olhou para a vaca e pensou: esse bicho vai se chamar vaca. Porque a vaca tem cara de vaca, O mesmo acontece com um cachorro, com um cavalo. Não é verdade? Tudo vem da inteligência de Adão, da inteligência pré-queda, antes da queda. Então Adão faz isso. E só depois Deus faz Adão adormecer e tira da sua costela então cria Eva. Então esses comentaristas vão dizer que o que dá a entender aqui é que Deus fez isso para que Adão olhasse para todos os animais e percebesse: não tem ninguém para mim aqui. Aqui eu não vou achar nada que sirva, nada que encaixe, nada que caiba. Para mostrar de uma vez por todas, que não havia até aquele momento um ser que fosse idôneo, que correspondesse a Adão. Então depois que Adão faz esse serviço, o texto comenta: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E é Deus quem percebe isso. Apesar do comentário dos comentaristas que eu fiz aqui, Adão não faz nada, Adão fica indiferente. É Deus quem nota, é Deus quem comenta, é Deus quem observa. Não é bom que o homem esteja só. É Deus quem nota, é Deus quem toma a iniciativa de então trazer Adão, fazer ele cair no sono, como a gente viu, e criar
a Eva, né? Portanto, a família ela é uma instituição de Deus, é uma instituição criada por Deus. A segunda característica que define uma identidade bíblica de família, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é o fato de que a família se inicia com o casamento. Passa para mim aí que não está passando aqui. Aí. Então a família se inicia com o casamento. Repara que o texto descreve que Deus fez cair no homem um sono profundo. Está lá o texto, nós já lemos, mas você pode acompanhar ali. Fez cair um sono profundo sobre Adão, e enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas, e dessa costela, fez a mulher. Nós temos aqui a primeira cirurgia realizada na história da humanidade, e Deus foi esse cirurgião. Sobre isso, sobre esse acontecimento, o pastor, eu vou gastar meu inglês aqui, meu inglês que eu botei o nome do cara lá no Google Translator, eu apertei o alto-falantezinho, porque ele dá a pronúncia para você, então eu treinei várias vezes para poder falar mais ou menos certo. É Matthew Henry, o nome do cara. Chique, né? O pastor Matthew Henry, sobre essa passagem, ele comenta o seguinte, pode passar para mim, Dudu. Aí. A mulher foi feita da costela do lado de Adão, não da sua cabeça, para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisada por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, debaixo de seu braço, para ser protegida e perto do seu coração, para ser amada. Isso mostra que, diferente dos excessos que nós vemos hoje em dia, Deus criou homem e mulher iguais em importância e iguais em valor. Não há uma ideia de superioridade de gênero aqui. Embora homem e mulher tenham papéis e responsabilidades diferentes, ambos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E outro detalhe importante, detalhe interessante de observar aqui, é que muitas vezes, e passa desapercebido para nós esse detalhe, Deus é aqui o primeiro celebrante de um casamento, da mesma forma que Deus é o primeiro cirurgião, Deus é o primeiro celebrante de um casamento. Por quê? O verso 22 vai dizer, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para Adão. Temos aqui a primeira cerimônia da história da humanidade, a primeira cerimônia de um casamento é feita por Deus. E assim como um pai leva então a sua filha ao altar, Deus leva Eva para Adão, que completamente apaixonado, após ter dado nome a uma pancada de animal, vaca de vaca, cachorro de cachorro, cavalo de cavalo e por aí vai, e não viu que não tinha ninguém que lhe correspondesse. Quando ele vê Eva, ele fica doidão. Aí ele faz a primeira declaração de amor: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o texto nos mostra que não, muitas coisas aqui, não só que Deus é aquele quem instituiu a família, que passa, que se inicia pelo casamento, mas também que Ele, Deus, nos deixou parâmetros definidos do que é um casamento na visão bíblica. Porque da mesma forma que a Bíblia nos fala o que é uma família, quem criou, de onde que ela vem, a sua origem, e que ela se inicia com o casamento, então Deus vai direcionar, vai colocar parâmetros definidos. Casamento não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é o que a sociedade fala, não é o que a cultura muitas vezes vai ensinar dependendo do momento. É o que a Bíblia diz. E nesse sentido, em primeiro lugar, o casamento ele é heterossexual. O verso 24 vai dizer: por isso deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. O texto diz que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e não a outro homem. O casamento, então, nos moldes bíblicos, é a união de um homem e uma mulher. Qualquer tipo de união diferente disso está fora da vontade de Deus, não agrada a Deus. Mas o texto também vai falar que, além de ter essa característica de ser heterossexual, o casamento é monogâmico. Ainda no verso 24, o texto vai dizer: por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, o texto também diz que o homem, após deixar pai e mãe, deve se unir à sua mulher e não às suas mulheres. Isso significa que tanto a poligamia, que é o homem ter muitas mulheres, quanto a poliandria, que é a mulher ter muitos homens, não estão de acordo com a vontade de Deus. É um homem e uma mulher. No casamento bíblico é isso. E por mais que alguns possam argumentar, mas espera aí, na Bíblia você vai encontrar muitos homens de Deus que tiveram várias mulheres. Abraão, Davi, Salomão, coitado de Salomão, né? Só que isso nunca foi aprovado
por Deus. Tanto é que Jesus, em determinado momento, ao ser questionado pelos fariseus, respondeu o seguinte, lá em Mateus 19, versos 4 e 5. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O que Jesus faz aqui? Jesus, ao responder aos fariseus, ele cita Gênesis. Ele faz a citação de um texto do Antigo Testamento, mostrando que o casamento, na visão de Deus, ele é monogâmico. E Deus nunca aprovou que homens de Deus, registrados no Antigo Testamento, tiverem várias mulheres. Mas além disso, o casamento ele é indissolúvel. Ainda no verso 24, o finalzinho diz, e se tornarão uma só carne. O texto completa dizendo exatamente isso, o casamento é indissolúvel, é até que a morte os separe. Por mais que a sociedade hoje tente normalizar o divórcio, não foi assim desde o princípio. Voltando à resposta de Jesus aos fariseus que nós lemos anteriormente, no mesmo texto, mais à frente, o texto também vai dizer o seguinte, no verso 6, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Então, o casamento, ele é heterossexual, ele é monogâmico, e ele é indissolúvel. Eu quero que você pense comigo que numa realidade pré-queda, quando a gente usa esse termo, quer dizer antes da queda, antes de Gênesis capítulo 3, o divórcio não era uma opção. O divórcio era algo que nem sei se eu posso colocar dessa maneira, mas nem passava pela mente de Deus. Deus criou o casamento para ser indissolúvel. No plano original de Deus, o divórcio nunca foi uma opção, o divórcio nunca esteve na prateleira, como a sociedade coloca hoje em dia. Casa. Se não der certo, separa. Se não der certo de novo, separa de novo. E por aí vai. Jesus vai dizer que Moisés permitiu o divórcio por conta da dureza do coração do homem. A única exceção apontada por Jesus nessa mesma passagem, em Mateus 19, é a infidelidade ou o abandono. Mas o desejo de Deus é que o divórcio não seja uma opção dentro do nosso casamento. Portanto, Deus não é só o criador da família, como Ele institui de forma clara que ela se inicia com o casamento e coloca parâmetros daquilo que é o casamento, segundo os moldes bíblicos. E por fim, a terceira e última característica bíblica de uma família é que a família deve gerar outra família. Ainda no verso 24, nós vamos ler, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, a parte A do verso. Esse pequeno trecho aponta para vários pontos importantes que merecem ser considerados aqui. Em primeiro lugar, aponta para prioridade. O homem que deixa pai e mãe para se unir à sua esposa, como diz o texto, passa a ter como prioridade a sua esposa. O fato dele deixar pai e mãe dá a ideia exatamente disso, que a partir de agora, a partir daquele dia que ele toma essa decisão, a sua prioridade é a sua esposa. E isso vale para ela também, a partir do momento que ela deixa seus pais, a sua prioridade passa a ser o seu marido. E isso tem que ficar muito claro para ambos, para que não haja problema. E tem que ficar claro para os pais também, que os pais agora têm que entender que os filhos partiram para a construção de um novo lar, de uma nova família. Então isso aponta em primeiro lugar para prioridade. Em segundo lugar, isso aponta para maturidade. Tanto o homem quanto a mulher, quando partem para o compromisso de gerar uma nova família, devem estar maduros, emocional, espiritual e financeiramente. A ideia é exatamente essa, que quando um casal, aí fica a dica aqui para os casais que pretendem se casar em breve, tem que ter um mínimo de maturidade emocional, espiritual, financeiramente, porque não dá para ficar correndo para os braços do papai e da mamãe. A ideia é que você se case e você consiga administrar os problemas que vão vir, e sem querer te desanimar, vão vir, porque faz parte, principalmente quando nós estamos iniciando a vida a dois. Eu lembro que no começo do meu casamento, eu e Sara tivemos muitos problemas. Chegamos a quase divorciar em alguns momentos. Aí minha mãe falava assim, meu filho, aguenta firme. Porque são 7 anos. Os 7 primeiros anos
são tensos. Quem já ouviu essa fala aqui, dos 7 primeiros anos? Aí eu olhava assim, caramba, eu estou no primeiro ainda. Aí quando eu estava no segundo, tinha problema ainda, no terceiro. Depois, realmente, as coisas foram amenizando. Mas isso não quer dizer que hoje, com quase 30 anos que eu convivo com Sara, nós não tenhamos problemas. Nós temos problemas. Às vezes tem dia que um vira para um lado, outro vira para o outro, a gente deixa a raiva de um passar, o outro deixa a raiva do outro passar, e vamos assim. Só que nós temos que ter maturidade emocional, espiritual e financeira também, para lidar com essas demandas que começam a vir. Isso não quer dizer que eles não possam contar com a ajuda dos pais, que eles não possam contar com a ajuda de pessoas mais experientes, que não possam contar com a ajuda do Ministério de Casais da Ibara. Não, isso não quer dizer. Mas para iniciar essa nova empreitada, quando o texto diz deixar pai e mãe, aponta para maturidade. Tem que ter o mínimo de maturidade nessas áreas que eu citei, para poder iniciar uma nova família. Em terceiro lugar, o deixar pai e mãe também aponta para obediência. No capítulo 1 de Gênesis, no verso 28, após criar o homem à sua imagem e semelhança, o texto diz, palavras de Deus, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha que interessante, Deus coloca o homem não só como vice-regente da criação, não só como aquele que exerce domínio sobre a criação, não só como aquele que é responsável por lavrar e guardar, não só como aquele que é responsável por dar nome aos animais, mas também como responsável pela procriação, ou seja, gerar filhos. E isso se dá através de uma família. Isso se dá dentro de um ambiente matrimonial. Ou seja, Deus estabelece princípios que regem como deve ser uma família, como deve ser um casamento, como deve ser a criação dos nossos filhos, como tudo deve ser direcionado dentro de um lar. Juntos, Adão e Eva, quando a gente volta lá para o verso 28, eles recebem a ordem de multiplicar e de povoar a terra. Parte de Deus, mas é os dois que recebem essa ordem, chamado em teologia de mandato cultural. E quando a gente olha para a história da humanidade, a história da humanidade valoriza muito essa questão da família. Ela começa com a criação de um homem e de uma mulher. Na sequência vem a instituição de um casamento e a criação de uma família e o surgimento dos filhos, Caim e Abel, como nós sabemos. No verso 12 de Gênesis, nós vemos Deus dizer a Abraão que através da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ao longo da história, Deus usou famílias. E isso se dá porque uma das características bíblicas de uma família, segundo o modelo bíblico, que define a identidade bíblica de uma família, é que essa família deve gerar uma outra família. E é curioso observar que Deus, Ele institui a família antes mesmo de criar o Estado, antes mesmo de criar a igreja. E por isso a família, então, é chamada por muitos de célula máter ou célula mãe, pois dela vem todas as outras instituições. Nela, na família, são formados os princípios, os valores que nós recebemos e que vão influenciar de forma profunda a construção do caráter, daquilo que nós pensamos, da nossa criação, dos nossos filhos e de quem eles serão na fase adulta. Por isso que o inimigo tenta a todo custo destruir ou pelo menos distorcer o conceito de família. E por isso que nós, batistas, separamos um mês para refletir sobre isso. Devemos agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Porque é um mês dedicado a falar sobre isso. É um mês dedicado a orar sobre isso. É um mês dedicado a refletir na palavra de Deus sobre esse tema. Porque quando o inimigo ele consegue atingir o seu alvo, que é destruir ou pelo menos distorcer o conceito de família, os sintomas são variados. Nós podemos perceber aí nas notícias, desequilíbrio, adultério, troca de papéis, brigas, divórcios, entre vários outros problemas que surgem de um casamento, de uma família desestruturadas. Por isso é importante não só voltarmos ao padrão bíblico, olhar para as Escrituras e buscar de Deus, buscar da palavra de Deus, qual é a identidade bíblica de uma família, qual é o padrão bíblico de uma família, porque é só esse que dá certo. Os outros aí, como diz o meu amigo Cício, é gambiarra. O Cício costuma dizer isso.
E não dá certo, gambiarra, no máximo segura um pouquinho, daqui a pouco quebra de novo. Não sustenta. E nós temos que ser também intencionais em passar esses padrões para os nossos filhos. Porque só assim eles darão continuidade. Para concluir, que Deus nos capacite a levar nossas famílias a ter uma identidade bíblica. E que possamos ser intencionais na transmissão desse ensino aos nossos filhos, de forma que eles possam fazer o mesmo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te dizer o seguinte nessa noite, meu irmão. Você que está me ouvindo hoje aqui presencialmente, é você também que está nos assistindo através da internet. Aproveite esse mês, aproveite cada quarta-feira, cada domingo, cada evento que vai ter, os seminários. Tem muita coisa para acontecer nesse mês. Aproveite os devocionais. Reflita, pense, faça uma autoanálise, olhe para si, olhe para você e veja como você está como pai, como filho, como esposo, como marido, como que está a sua família. Faça essa reflexão. Não deixe esse mês passar em branco. Você pode pensar assim, mas é 31 dias, mas daqui a pouco ele passa. E você perde uma excelente oportunidade de corrigir, de aparar arestas. Então aproveite esse mês para isso. Para que Deus mostre, aponte aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser consertado na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos e na sua família. Amém? Eu vou orar, agradecendo a Deus por essa palavra, colocando isso. Se você tiver alguma coisa para orar, ore daí do seu lugar também. Você também que está nos assistindo através da internet. Depois eu vou ministrar a bênção, né, e depois encerraremos com mais um louvor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, porque ela nos alimenta, ela nos corrige, ela nos instrui e ela nos direciona. Obrigado, Senhor Deus, pelo mês da família. Obrigado pela Igreja Batista em Araçás. Obrigado porque nós estamos realmente envolvidos da cabeça aos pés nesse mês, na intenção de trazer esse tema à mesa, discutir, falar, debater, pensar. E eu te peço, Pai, que não seja mais um mês da família, mas que esse mês possa produzir frutos na vida de cada família aqui na Igreja Batista em Araçás. Que o Senhor possa usar cada mensagem, cada ministração, cada sermão para falar a vida de cada um, para ministrar, para trazer aquilo que não te agrada, para mostrar, para revelar, para corrigir, Senhor Deus, coisas que estão fora do prumo, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, direcionar, para que nós possamos, cada vez mais, nos voltar a esse padrão e buscando uma identidade bíblica de família. E que nós possamos também, Senhor Deus, ser intencionais ao ensinar, ao passar isso para os nossos filhos, que eles possam agir da mesma forma ao passar isso para os nossos netos, Senhor Deus, e que isso possa ter uma continuidade, Deus, pois só assim atingiremos um padrão de família que agrada o Teu coração. Nós te agradecemos mais uma vez por isso, em nome de Jesus, amém. E que a graça soberana de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.